Olá a todas e todas, esse é o segundo vídeo do 7º módulo do projeto Gaine Filibata, a filosofia em território virtual. Esse 7º módulo tem como tema a subjetividade de Foucault e é coordenado pelo professor Márcio Mioto, da Universidade Federal Fluminense, pelo professor Malcolm Guimarães Rodrigues, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e por mim, professora Giovanna Temple, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nesse segundo vídeo, eu trato do tema da subjetividade nos escritos do Foucault dos anos 70, período conhecido como o período genealógico dos escritos do Foucault. Espero que vocês gostem do vídeo. Não deixe de seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Olá a todas e todos, esse é o segundo vídeo do 7º módulo do projeto Gaine Filibata, Filosofia em Território Virtual, e nesse 7º módulo o tema em discussão é o tema da subjetividade no pensamento de Foucault. Esse segundo vídeo é uma continuação do primeiro vídeo feito já pelo professor Márcio, e como o professor Márcio já havia apontado anteriormente, dentre diferentes formas que se poderia abordar o tema da subjetividade de Foucault, o que nós escolhemos é aquela forma que considera pelo menos o tema da subjetividade nos 3 grandes períodos das obras do Foucault. O primeiro período foi o que o professor Márcio tratou, que é o período conhecido como período arqueológico das pesquisas do Foucault. E nesse segundo vídeo eu vou trabalhar com o tema da subjetividade nos escritos dos anos 70, período conhecido como período genealógico dos escritos do Foucault. E ainda nós teremos um terceiro vídeo que vai trabalhar esse tema da subjetividade nos últimos escritos do Foucault, que são os escritos em que Foucault traz à tona a questão do problema do cuidado de si, da ética de si. Enfim, período no qual a subjetividade vai estar diretamente relacionada à reflexão que Foucault faz entre o sujeito e a verdade. Então, para dar início às reflexões que eu quero apontar nesse vídeo, eu quero retomar um texto já citado pelo professor Márcio no vídeo anterior, que é de 1982, esse texto é intitulado O Sujeito e o Poder. Então, nesse texto, Foucault diz o seguinte, são palavras do Foucault: tentei, sobretudo, produzir uma história dos diferentes modos de subjetivação do ser humano em nossa cultura. Tratei nessa ótica de 3 modos de objetivação que transformam os seres humanos em sujeitos. Um pouquinho adiante ele diz: na segunda parte de meu trabalho, estudei a objetivação do sujeito no que chamarei de práticas divisórias. O sujeito é dividido, seja no interior de si mesmo, seja dividido dos outros. Esse processo faz dele um objeto. A divisão entre o louco e o homem são, o doente e o indivíduo de boa saúde, o criminoso e o bom rapaz, ilustra essa tendência. Fim de citação. Então, cabe a mim nesse segundo vídeo tecer algumas considerações desse segundo ponto mostrado por Foucault. A segunda parte do trabalho dele, que é o da objetivação do sujeito por meio disso que Foucault chama práticas divisórias, nas quais o sujeito se encontraria dividido, vai dizer Foucault, em relação a si próprio e aos demais. E é importante fazer esse destaque porque, por divisão, o Foucault joga aqui com a palavra do sujeito, que também faz refletir no sentido de um assujeitamento. E um pouquinho mais adiante nesse mesmo texto, o Foucault afirma o seguinte: há 2 significados para a palavra sujeito. Sujeito submisso a outro pelo controle e dependência, e sujeito preso à sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Nos 2 casos, segue Foucault, a palavra sujeito sugere uma forma de poder que subjuga e assujeita. Fim de citação. Então, como a gente vai ver nesse vídeo, nesses textos dos anos 70, do período genealógico, nesses textos dessa fase genealógica do Foucault, a análise das regularidades discursivas que o professor Márcio havia apresentado
ela vão se ampliar rumo às relações entre o discurso e as práticas extras discursivas. E daí, por exemplo, aqui vai aparecer a noção tão importante para Foucault nos escritos dos anos 70 como a de dispositivo. Nesse momento genealógico das pesquisas do Foucault, nós vemos, por exemplo, para retomar o exemplo da loucura apresentado no primeiro vídeo, como então, já nesses escritos dos anos 70, tomando como exemplo a loucura, a gente tem de um lado o psiquiatra e de outro lado, por exemplo, o doente mental. E como o psiquiatra de um lado e o doente mental de outro vão constituir uma rede que perpassa não apenas o discurso médico e psicológico, mas também os diários e documentos normativos asilares, por exemplo, a divisão do espaço nos hospitais, as técnicas terapêuticas, a utilização e ordenação do tempo e das instâncias de vigilância sobre o comportamento do louco, que é o nosso objeto aqui de análise. Então, todas essas estratégias, os diários, documentos normativos, a divisão do espaço nos hospitais, vão obedecer determinadas estratégias. É isso que Foucault vai mostrar. Então, essa rede que perpassa essa relação, que constitui, na verdade, essa relação entre o médico psiquiatra de um lado e o doente mental do outro, é o que vai tornar possível esse crivo divisório que Foucault aponta entre o louco e o são. Ou se a gente quiser, entre o normal e o anormal, por exemplo. E daí a gente vai ver como o viés genealógico que Foucault aponta nos seus escritos dos anos 70 vai conduzir ao menos a duas séries de problematizações divisórias, nas quais Foucault vai analisar como a sociedade moderna, vejam, como a nossa sociedade moderna realizou o projeto de esquadrinhar a si própria. Isso é muito importante. Então, como a nossa sociedade moderna realiza esse projeto de esquadrinhar a si própria, constituindo, para fazer isso, individualidades possíveis. E essas individualidades vão emergir a partir de diferentes estratégias de exercício do poder, como a gente vai ver com Foucault, seja por meio das tecnologias disciplinares, que Foucault analisa sobretudo em Vigiar e Punir, e também de uma outra estratégia de exercício do poder, que é a biopolítica. Então, no primeiro caso dessas tecnologias disciplinares, o diagnóstico dessas técnicas, dessas estratégias disciplinares de exercício do poder enfoca, como Foucault vai afirmar num texto muito importante de 74, intitulado Loucura, uma questão de poder, eu vou citar Foucault, enfoca na análise de pequenos poderes, vai dizer Foucault, que se impõem a nós, que domesticam o nosso corpo, nossa linguagem, nossos hábitos, impondo-nos uma individualidade, uma identidade. Então, quando Foucault vai trabalhar dessas técnicas disciplinares, por meio das quais a nossa sociedade moderna realiza esse projeto de esquadrinhar a si própria, Foucault se refere a esse diagnóstico dessas técnicas que são disciplinares como pequenos poderes, que se impõem a nós, que domesticam o nosso corpo, nossa linguagem, nosso hábito, nos impondo uma individualidade, uma identidade. Eu queria citar ainda duas outras passagens desse mesmo texto, de 74, que Foucault afirma o seguinte. Cito Foucault: o que me parece característico da forma de controle atual é o fato de que ele se exerce sobre cada indivíduo. É um controle que nos fabrica, nos impondo uma individualidade, uma identidade. Cada um de nós tem uma biografia, um passado sempre documentado em algum lugar. Desde um relatório escolar a uma carteira de identidade ou a um passaporte. Existe sempre um organismo administrativo capaz de dizer a qualquer momento quem cada um de nós é. E o Estado pode percorrer, quando quer, todo o nosso passado. Fim de citação. Um pouquinho mais para frente, Foucault diz o seguinte no mesmo texto. Creio que hoje a individualidade está totalmente controlada pelo poder e que nós somos, no fundo, individualizados pelo próprio poder. Dizendo de outra maneira, eu não penso de forma alguma que a individualização se opõe ao poder, mas, pelo contrário,
eu diria que nossa individualidade, que a identidade obrigatória de cada um de nós é efeito e instrumento do poder. Então, eu queria retomar dessas 3 passagens, a primeira desse texto de 74, Loucura, uma questão de poder, que Foucault vai se referir a essas estratégias disciplinares de exercício do poder como pequenos poderes. E ele fala então desses pequenos poderes na formação de uma individualidade, uma identidade. Então aqui Foucault está falando das posições de sujeito, de suas individuações, que são possíveis por meio desses pequenos poderes. E é importante destacar porque Foucault está falando de pequenos poderes, portanto no plural. E é importante compreender como esses pequenos poderes constituem um marcador contrário a uma ideia bastante convencional sobre as relações entre sujeito e poder. Qual ideia? A ideia segundo a qual existe o poder, com letra maiúscula, que seria o poder do Estado, dos ricos ou da classe privilegiada, que seria um poder como uma espécie central de capacidades repressivas contra a livre realização das subjetividades de todos nós, e que seria nessa perspectiva suficiente derrubarmos, acabarmos com essa repressão central do poder, para que então novas identidades pudessem se desenvolver de maneira livre e autônoma. Mas vejam, quando Foucault fala de pequenos poderes, ele está refletindo aqui as relações de força. E essas relações de força não são necessariamente centralizadoras, repressivas, piramidais ou estatais. Mas elas são correlatas à formação das individualidades e identidades correntes em nossa sociedade. E é importante também fazer esse destaque, quando Foucault se refere a esses pequenos poderes que impõem identidades e individualidades, realçando agora isso que Foucault fala de uma domesticação do corpo, da linguagem e dos hábitos, porque o Foucault está falando aqui de uma conjunção, nos séculos 17 e 18, sobretudo, de várias tecnologias disciplinares de exercício do poder pré-existentes, mas que até então estavam dispersas. A gente pode pensar, por exemplo, na escravidão colonial, em mosteiros cristãos, em legiões romanas, mas que acontecimentos também díspares, essas diferentes tecnologias disciplinares vão ser reunidas e de alguma maneira generalizadas numa disciplina, vai dizer Foucault, numa nova maneira de gerir os homens, de controlar as multiplicidades do homem, de controlar as nossas multiplicidades, e também de utilizar as nossas multiplicidades ao máximo, majorando o efeito útil do nosso trabalho e da nossa atividade. Então isso é marca do final do século XVII e início do século XVIII. É momento em que essas tecnologias disciplinares de exercício do poder, que são, portanto, múltiplas, são pequenos poderes, vão também, por sua vez, se ligarem a um surgimento de diferentes instituições nesse mesmo período, final do século XVII e XVIII, como as fábricas, os hospitais, o exército, o próprio hospício, a escola e inúmeras outras instituições nas quais todos nós somos enquadrados e, por assim dizer, individualizados e, sobretudo, tomados como tema de reflexão científica, e, portanto, como objetos de estudo. Então, são todos esses aparatos que vão supor técnicas de individualização disciplinares diretamente focadas no corpo e nas suas execuções mais mínimas, e por isso Foucault usa a expressão infinitesimais. Então é um controle contínuo dos comportamentos dos indivíduos e o esquadrinhamento de possíveis identidades, de identidades possíveis. E como que isso ocorre? E aqui Foucault examina de maneira muito detida como esse controle do comportamento contínuo, do esquadrinhamento de identidades possíveis vai ocorrer em Vigiar e Punir. Nesse livro, por exemplo, ele vai destacar a organização do espaço,
A organização do espaço nessas diferentes instituições que eu me referi, como fábrica, hospital, exército, hospício, escola. Então, como é que nesses espaços há uma organização do espaço que foca na classificação e distribuição dos indivíduos, e daí, por exemplo, separação entre leitos, divisão dos doentes e divisão das próprias doenças. Foucault ainda cita um controle do desenvolvimento das ações no tempo, um controle contínuo do desenvolvimento das ações no tempo. Aí a gente pode pensar, por exemplo, diversos cronogramas que são feitos, ritos diários, seja para os estudantes, no exército, nas fábricas. Então, o controle do desenvolvimento das ações no tempo, de maneira que consiga fazer uma decomposição dos mínimos procedimentos gestuais no próprio tempo. Foucault cita ainda como estratégia de controle contínuo do comportamento dos indivíduos e do esquadrinhamento das identidades possíveis, uma vigilância contínua. E aqui a gente tem a maximização da observação sobre o próprio indivíduo, a ponto do próprio indivíduo vigiar a si próprio. E daí são diferentes estratégias. A gente tem o panóptico, por exemplo, visitas médicas, inspeções. E a gente ainda tem, vai dizer Foucault em Vigiar e Punir, algo que ele chama como um registro contínuo, que também é feito, outra estratégia, feita nesses espaços, nessas instituições que a gente está analisando aqui. E esse registro contínuo, ele consiste em ser um registro feito, sobretudo de todos nós, lógico, de todos nós, mas ele é feito de diferentes formas, seja por diários, relatórios, tabulações, mas a questão toda é que esses registros contínuos, eles são organizados de maneira a se tornar um conteúdo científico de todos nós. Então, portanto, seja feito pelo médico, seja feito pelo policial, pelo professor. Então, ele tem um cunho cada vez mais científico sobre todos nós. Então, é nessa perspectiva, quando Foucault analisa as estratégias de exercício do poder disciplinares, que a gente vê uma ação infinitesimal esquadrinhada no espaço e no tempo, e portanto também vigiada e registrada pelas técnicas disciplinares, e que vão dizer respeito ao que Foucault chama de uma anatoma-política dos corpos. Ou seja, técnicas de esquadrinhamento do próprio corpo que é proliferado em diversos domínios. E aí vem uma outra perspectiva dos escritos do Foucault. Se não bastasse essa anatoma-política dos corpos, que marca a nossa sociedade, que esquadrinha a nossa sociedade por tecnologias que são individualizantes em espaços que são disciplinares, Foucault ainda vai dizer, vai apresentar, vai refletir uma outra estratégia de exercício do poder, que não é apenas a tecnologia individualizante, as estratégias disciplinares, mas uma outra estratégia de exercício do poder, que é a biopolítica. E essa estratégia de exercício do poder, veja, ela não supõe mais o homem como um corpo individual nesses espaços institucionais, escola, fábrica, exército, mas é uma população agora e não mais um corpo individual, que é analisada, considerada, investida num fenômeno global, numa massa global, que para ser objeto de exercício do poder, não é só o corpo que é considerado ou investido por estratégias de exercício do poder, mas todo um processo que constitui a própria vida. Então, a biopolítica não supõe mais apenas o corpo do homem de maneira individual, mas a biopolítica vai ser considerada para Foucault, e é assim que Foucault analisa a biopolítica, como uma tecnologia que considera uma tecnologia de exercício do poder, que considera não mais um corpo, mas a população, afetada agora por processos
que são próprios da vida ou da espécie. E o que eu estou entendendo, né, quando Foucault, o que Foucault quer dizer quando ele fala de processos próprios da vida, da espécie? O que a gente pode entender isso? Ora, Foucault está se referindo a processos como o nascimento, a velhice, a infância, a juventude, o trabalho, a alimentação, enfim, os recursos vitais de maneira geral. Então, aqui também é importante compreender, porque se lá no texto de 74 Foucault se referia a uma análise de um poder em termos de pequenos poderes que criam uma identidade, uma individualidade, quando Foucault se refere a uma biopolítica, também é uma crítica a essa hipótese convencional do poder que centraliza e reprime. Por quê? Porque a característica principal e marcante das estratégias biopolíticas de exercício do poder é que elas têm condições, vai dizer Foucault, de além de regular a vida, né, são estratégias de exercício do poder que também potencializam a vida, que fazem a vida proliferar e se desenvolver. Então são estratégias de exercício do poder, sobretudo produtivas, porque elas regulam, proliferam e desenvolvem a própria vida. E não são, portanto, apenas estratégias repressoras de exercício do poder. Se a gente pensar, e Foucault mostra isso, como desde o século XVIII importam cada vez mais os processos biológicos de conjunto. E nesses processos biológicos de conjunto, a noção de população vai se tornar central. Por quê? Porque é nesse momento, sobretudo desde o século XVIII, que há o desenvolvimento, há a proliferação de diferentes estratégias, como, por exemplo, de análises estatísticas, de medidas sanitárias, de planejamento urbano, de saúde pública, de controle de mortalidade, de natalidade, de endemias, de pandemia, de seguridade, de assistência social, de previdência, enfim. Questões que envolvem não um corpo individual, mas uma população. Então, assim, se a gente ainda for um pouquinho além, e considerar que no século XIX, por exemplo, o evolucionismo no seu sentido mais amplo, ele é também incrível para pensar esse grande número de relações, especialmente nas sociedades colonizadoras. É a regulamentação biopolítica que vai ser preponderante nas práticas divisórias do racismo. Se a gente pensar então da questão da raça, do sexo, mas também da loucura, a divisão do trabalho, que vão então estabelecer para a gente distinções entre o normal e o puro, ou o anormal e o degenerado. Então, num resumo bem rápido disso que eu falei, enquanto a anátomo-política da disciplina, das estratégias disciplinares, ela ultrapassa a relação tradicional entre indivíduo e poder e articula a questão da subjetividade com técnicas sobre o corpo individual, a biopolítica vai articular a questão do sujeito com a regulamentação das massas e dos seres vivos. E o entrecruzamento entre disciplina e biopolítica e essa ambiguidade dos modos de constituição do sujeito levarão Foucault, então, ao terceiro conjunto de problemas que ele aponta já naquele texto de 82, O Sujeito e o Poder, que ele diz nos seguintes termos: como, então, o ser humano se transforma em sujeito. Tanto a pesquisa arqueológica apresentada pelo professor Márcio, quanto a pesquisa genealógica, que eu estou tentando esboçar aqui, elas tentaram mostrar nos textos do Foucault que o sujeito, ao invés de ser uma invariante, um fundamento ahistórico, que o sujeito surge por regularidades discursivas e estratégias de poder. Mas daí, diante da arqueologia, que é esse nível discursivo, e da genealogia, que é esse nível extra-discursivo, que corresponde às práticas de exercício do poder disciplinares e biopolítica, diante, então,
de tais modos constitutivos desse assujeitamento do sujeito que Foucault aponta no texto de 82, será que não haveria mais nada? Né? Seria que a gente pode pensar, então, continuamente na constituição desse assujeitamento do sujeito? Não por acaso Deleuze problematiza essa questão e ele coloca esse problema, ilustra esse impasse das obras até então do Foucault dos anos 70 e diz o seguinte, cito Deleuze: aqui estamos, como sempre, incapazes de ultrapassar a linha, de passar a outro lado. Sempre a mesma escolha do lado do poder, do que ele diz ou faz dizer. Fim de citação. Então, ao fim da década dos anos 70, Foucault modifica, constatando justamente qual seria esse outro lado, o que haveria de além desse assujeitamento do sujeito. Então ele modifica as interrogações e também dá uma outra perspectiva para as análises, para as reflexões dele, e que ele vai apresentar no final dos anos 70, início dos anos 80, uma perspectiva focada no que Foucault vai analisar de técnicas de si, né, de processos de subjetivação, de problematizações focadas sobretudo na relação entre o sujeito e a verdade ou a subjetividade e a verdade. Então, a grande citação utilizada acima, né, do texto de 82 vai sugerir então esse primeiro uso de formas de objetivação do sujeito, né, nas pesquisas do Foucault da arqueologia e da genealogia. E depois Foucault vai apontar no próprio texto de 82 modos pelos quais o indivíduo se transforma em sujeito. Então, considerando essa divisão acima da arqueologia e da genealogia, que refletem sobretudo essa objetivação do sujeito, né, que são possíveis, são posições possíveis do sujeito se constituir a partir dessas formações discursivas ou das práticas divisórias, normal, anormal, louco e um sujeito não delinquente, o louco e o normal, o delinquente e o não delinquente, né? Aí, no final dos anos 70 e início dos anos 80, dando esse novo contorno de problemas para as análises que Foucault havia feito, é que então Deleuze mesmo trata dessa nova perspectiva do Foucault, dizendo o seguinte, que é o momento em que Foucault vai então investigar, cito Deleuze, o lado de dentro do sujeito, os diversos modos históricos pelos quais o ser humano problematiza o que ele é. As formas, cita ainda Deleuze, as formas e modalidades da relação consigo, através das quais o indivíduo se constitui e se reconhece como um sujeito. E é justamente desse período, dessas questões, que o próximo vídeo vai tratar o tema da subjetividade nos escritos do Foucault.